vocês estão? Hoje nós vamos falar de Luísa Sonza, uma pessoa que vocês me pedem muito para tirar a respeito. Muitas curiosidades com relação a ela, não só sobre vida pessoal, né, mas carreira também, muita gente tem curiosidade. Então, se você tem interesse, se você quer saber um pouquinho mais sobre ela, sobre personalidade, sobre como ela é, o que as cartas dizem a respeito dela. Eu sei que vocês sentiram falta semana passada do vídeo de mistério da semana. Eu só fiz um vídeo, né, semana passada. Eu conversei um pouquinho lá com vocês no Instagram. Inclusive, é importante que vocês me sigam lá no Instagram. Por isso também, quando eu preciso falar, dizer alguma coisa, eu coloco lá. E eu conversei um pouquinho com vocês a respeito disso. Muito trabalho, graças a Deus eu não tive tempo de postar vídeo, é o que eu comentei com vocês. Eu não só faço vídeo, eu não sou somente uma youtuber, eu não vivo só disso, eu faço meus atendimentos também. E querendo ou não, é diferente de uma pessoa que o único trabalho, né, é fazer vídeo pro YouTube. E aí a pessoa tem um tempo dedicado só pra isso, que não é o meu caso. Eu também tenho meu trabalho fora do YouTube, fora das redes sociais, e eu tenho que conciliar aí, e nem sempre eu vou conseguir trazer vídeo aqui pra vocês. Então é importante que vocês entendam isso, tá bom? Jéssica, mas você não fica só com o YouTube porque ele ainda não te fornece uma renda estável para isso? Mesmo que se desse, né? A minha missão é com pessoas, ajudar pessoas, então essa é a minha prioridade, né? O atendimento ali individual com as pessoas. Não que vocês não sejam importantes, não que o canal não seja importante, mas minha prioridade é os atendimentos. Então, sempre que não tiver vídeo aqui, vocês saibam que é por conta do meu trabalho, porque eu não tive tempo, não tive condições, tá bom? Mas eu vou fazer o máximo para estar sempre trazendo aqui para vocês. Se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like lá no início do vídeo que me ajuda muito, não só na divulgação desse vídeo, quanto no canal também. Compartilhando o canal você consegue me ajudar com que eu atinja mais pessoas aí, para ajudar o canal a crescer. Ativa o sininho de notificação que você está sempre por dentro quando eu postar vídeo novo. Me siga nas minhas redes sociais também, que é muito importante, assim como eu falei, principalmente no Instagram, que eu sempre converso um pouquinho com vocês, bato um papo, deixo vocês informados lá. Todas as minhas redes sociais estão no link aqui embaixo, assim como o meu site, se você quiser consulta particular. No site você consegue ter acesso aí a todos os tipos de consultas e valores. Meu Instagram e meu WhatsApp eu sempre deixo aqui na tela para vocês. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Luísa Sonza, cantora, compositora, dançarina, atriz, produtora e, como vocês sabem, infelizmente não conhecida apenas pelo trabalho dela. Toda a situação envolvendo o antigo relacionamento dela com o Whindersson, né? Assim, de uma certa forma, ela ficou famosa e conhecida enquanto ela estava com o seu relacionamento com o Whindersson, deixando claro que não ficou famosa por isso, tá? Obviamente, se não fosse o trabalho dela, o esforço dela não chegaria a lugar algum. Com isso, ela acabou recebendo muitos ataques, tanto enquanto ela estava ali no seu relacionamento com o Whindersson, de pessoas dizendo que ela se aproximou do Whindersson por conta de fama, dizendo aí que ela não amava ele de verdade, quando eles terminaram, dizendo que ela havia traído ele, por isso o término. Ela sempre negou, e eu acho assim que todo mundo sabe o quanto de ataques que essa moça sofreu por conta disso, inclusive interferindo até no seu próximo relacionamento com o Vitão, dizendo aí que ela tinha traído o Whindersson com ele. É claro que, querendo ou não, a gente vai ver isso aqui, mas o propósito principal é a gente falar sobre ela, né? Eu acho muito errado essa visão negativa que as pessoas têm dela. É óbvio que se eu ver algo que não favoreça ela, eu vou falar, né? Mas o que eu acredito como mulher é que, infelizmente, o que essa moça sofreu, grande parte aí, foi o machismo, né? Sem as pessoas terem certeza do que realmente aconteceu. Então, nosso posicionamento inicial, né, é de acreditar que ela realmente não traiu, mesmo que tivesse, eu acho que ninguém tem direito de julgar, né? Mas acreditando aí que ela de fato tenha sofrido alguma injustiça. Então vamos lá, vamos tirar aqui primeiro sobre ela, né? Sobre personalidade, sobre ela como pessoa. Já tenho os dados dela aqui direitinho.
personalidade, como Luísa é como pessoa, não só como profissional, mas como pessoa. O que o baralho nos diz sobre ela? Olha, é uma pessoa que sabe o que quer, sabe onde quer chegar, que tem força de vontade, que apesar, sabe, dos obstáculos que ela enfrenta e enfrentou na vida, ela não desiste. Ela tem uma força de vontade, assim, admirável, tá? Por mais que muitas vezes ela pensasse assim, cara, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não consigo, eu não sei se eu vou suportar tudo isso. Ela tem uma grande, não digo nem facilidade, eu digo capacidade de se renovar, sabe? De repente, aprender com as coisas que ela passa, de tirar de cada coisa uma oportunidade de evoluir, de aprendizado, e o quanto que tudo isso mudou ela, o quanto que ela amadureceu e aprendeu com tudo isso. Não está escrito, tá? Muito. Infelizmente, mudou só de forma positiva? Não. De repente, isso trouxe para ela muitas travas, muita, de repente, necessidade de aprovação, porque sempre faltou muito isso das pessoas para com ela. E é como se ela ficasse frustrada algumas vezes de estar conquistando algumas coisas e as pessoas não enxergarem, ou, sabe, fazerem pouco caso, por ser ela, porque se fosse qualquer outra pessoa que seria ovacionada. Mas eu sinto, sabe, que ela tem essa coisa, assim, com relação a tudo que ela passou, ela mudou com relação a isso, ela criou traumas, criou transtornos, criou dificuldades psicológicas, emocionais. E isso acabou também, de uma certa forma, mudando a personalidade dela. Porque se ela era uma pessoa autoconfiante, sabe, determinada, com força de vontade, tudo isso foi só, sabe, apesar dela ainda ter muito e ser isso que mantém ela de pé, acabou sim mudando muito a forma dela enxergar as coisas, sabe? Essa moça realmente, assim, ela teve que aprender muita coisa, assim, na base da porrada, tá? Que ela levou da vida das pessoas, mas ela tem um amor pelo trabalho dela, pelo que ela faz. A gente vê que de fato ela vive isso, tá? Não é uma coisa assim de só pela fama. Ela ama o que ela faz. É uma coisa que ela escolheu para ela, apesar de tudo, né, de toda a dificuldade e mudança que isso trouxe para a vida dela, de uma forma talvez assim não tão positiva, que com certeza não era o que ela esperava, que ela queria para ela, quem quer. Eu acho que ela teve que se adaptar a isso, sabe? Para conseguir seguir, para conseguir só, sabe, ir no caminho que ela gostaria de ir, e freando um pouquinho essa questão de estar sempre preocupada com o que os outros pensam, o que os outros dizem. Agora ela está fazendo essa transformação, mas até um tempo atrás, talvez até uns meses atrás, ela não tinha isso. Agora um palpite, né? Obviamente eu não vou conseguir dizer para vocês quando foi que isso tudo mudou, mas é só vocês perceberem a mudança não só na aparência dela, quanto no comportamento. Eu acho que aí ela virou a chavinha no sentido de as pessoas não gostam de mim. Eu tentando agradá-las e não vou gostar de qualquer forma, né? Então, eu vou fazer o que eu quero. Se elas falavam sem motivo, agora eu vou dar motivo. Eu vejo sendo muito isso, sabe?
É mais uma coisa assim de revolta. O que é triste é que eu não vejo sendo ela, sabe, 100%. Não tem aquela coisa de filho rebelde que, para provocar os pais, chamar a atenção dos pais, começa a se comportar de forma diferente, rebelde, começar a usar roupas que os pais não gostam, de se comportar de forma que os pais não gostam. Para fazer meio que uma birra mesmo, sabe, uma rebeldia, ela tá nessa fase. E não é uma coisa que eu acredito que, igual ela fala, né, que agora ela tá sendo ela. Será? Será que não é mais uma coisa assim de impor ali para as pessoas algo, ou de bater de frente, ou sabe, tipo, pra dar aquela provocada mais, que é o que eu falei, né, tipo, já falavam sem motivo, agora eu vou dar motivo, mas não que ela quisesse realmente isso, tá? Então, assim, eu vejo ela uma pessoa dedicada, que corre atrás do que quer, sabe o que quer. Acredito que sempre soube. Muita coisa vem da família dela, eu não sei se os pais dela são envolvidos com música, se tem alguma coisa, de repente, está inserido na música desde nova pela família, ou a família sempre incentivou muito isso na vida dela, mas eu vejo falando muito forte com relação a isso, que a família tem uma grande influência, e aí pode ser só no sentido da família apoiar, quanto de uma influência, tipo, direta dos pais ou familiares serem músicos, alguma coisa assim. Mas eu vejo que ela tem um ímpeto muito forte, sabe? Ela aprendeu a ser perspicaz, ela aprendeu a correr atrás do que ela quer, do seu objetivo. Agora, ela tá agindo com inteligência, sabe? Agora ela tá indo com inteligência. Ela já tentou de todas as formas, já tentou não ligar, já tentou bater de frente, já tentou... Eu acho que aos pouquinhos ela vai se moldando, sabe? Pra conseguir aí correr atrás dos objetivos dela. O trabalho para ela, de fato, é muito importante, tá? Eu falei para vocês, eu não vejo sendo só uma coisa por dinheiro, mas por ela mesmo, dentro dela, por ímpeto, sabe? Algo que ela sente que é para ela, que ela nasceu para ser de fato, tá bom? De fato nasceu, é uma coisa dela. E o mais triste, assim, que eu pelo menos me sinto vendo, é que ela só quer ser feliz. Gente, eu acho que assim, como todas as pessoas, sabe? Eu não vejo, por exemplo, é o que eu falei pra vocês, ela passou muito pela fase de buscar aprovação, de querer que as pessoas aceitem ela e tudo mais, mas chegou a época em que ela parou e pensou, cara, dane-se essa merda, dane-se se as pessoas gostam de mim, dane-se que as pessoas me aceitam, que gostam do meu trabalho, eu só quero ser feliz. Só isso, entende? É triste, de fato, ver uma coisa dessa triste. Umas pessoas se acham no direito de interferir assim, na vida e na felicidade de outras pessoas, né? Eu ia ver agora com relação à carreira dela, previsões aí para a carreira dela, mas eu sei que, é o que eu falo muitas vezes para vocês, a área amorosa ela pode interferir muito. Então, como eu já sei que muito provavelmente a área amorosa pode interferir na carreira dela, assim como já interferiu muitas vezes, eu vou perguntar primeiro disso, como que vai ficar aí? Se de repente ela vai encontrar outra pessoa, como que vai ficar, para depois a gente perguntar da carreira, tá bom? Então vamos ver aqui. Vamos ver área amorosa de Luísa Sonza. Aqui eu vou tirar mais cartinhas. Eu sei que a situação é complexa e pode me dizer muita coisa aqui. Então, como tem muita coisa do passado, alguém me ligou, espero que não tenha atrapalhado aí a gravação parada. Vamos lá. Olha, apesar dela meio que estar se fechando para esse tipo de situação, para relacionamentos, né?
porque, enfim, já sofreu muito com relação a isso. Eu acho que ela ainda ama muito o ex dela, o recente, o Vitão. Acho que ainda tem, sim, sentimentos por ele, tá bom? Tem chances, sim, deles voltarem ou, tá bom? Não que isso vai vir a público. Ou deles estarem aí se encontrando ou se envolvendo em oculto, tá bom? Não vejo sendo muito viável a relação deles ter algum tipo de futuro, né? Ir pra frente, dar certo. Mas tem ainda amor, sim, tá bom? Aqui tá me falando muito disso, que tem ainda assim sentimento entre eles. É triste, sabe? Muito triste que eles não consigam viver o relacionamento deles, o amor deles, por conta das pessoas, tá? Eles podem sim estar tendo algum tipo de envolvimento, tá bom? Tem grande chance sim de voltarem, se quiserem. Apesar de eu não ver sendo positivo para eles, tá bom? Eles querem, eles amam, pode de repente aí tentar voltar, mas não vejo sendo positivo. Ela está muito fechada para a questão de relacionamento. Acredito que seja por isso que eles não voltem, porque ela tem medo. Ela já passou, gente, por muitas dificuldades com relação a isso, tá bom? Aqui o baralho ele foi muito claro, tá bom? Isso trazendo muito sofrimento para ela. Ai, coitada, gente. E por mais, é o que eu falei pra vocês, por mais que ame, por mais que queira voltar, ela meio que se fecha pra isso, sabe? Infelizmente, foi uma forma que ela achou de se blindar contra a maldade das pessoas. Eu não acredito que isso acontecesse só com o Vitão, tá? Se, por exemplo, ela arrumasse outra pessoa e talvez os ataques parariam no sentido de falar que ela traiu a pessoa com as pessoas que ela se envolver e tal. Mas é uma coisa com ela. Gente, uma coisa que as pessoas têm com ela. Ela tem muito trauma. Isso trouxe pra ela, principalmente essa questão da traição, tá? Que surgiu com relação a ela. Ela sofreu muito por isso, tá? Muito mesmo. Trouxe diversos transtornos pra ela. Acredito que ela tenha, assim, depressão, tá bom? Inclusive, assim, espero que ela esteja se tratando, que ela cuide disso. Isso foi muito difícil pra ela, muito ruim, sabe? Mas eu posso estar enganada, tá? Posso estar enganada porque a questão de sexualidade, baralho, assim, é muito complexo, porque, né, se fala de energias e tal, mas eu acredito que se ela tiver que assumir um relacionamento agora, que seja com uma mulher. Pelo que eu tô vendo aqui, eu não vejo ela assumindo um relacionamento com um homem, não, tá? Não vejo. Pelo contrário. É complexo a gente falar de sexualidade com baralho, né, e tal, questão de energia, mas se eu tivesse que dar um palpite, tá? Eu acredito que o próximo relacionamento dela seja com uma mulher. Mais uma vez, pode não vir a público, eu acredito que tem, sim, pequena chance de não vir, né? Mas estamos falando disso, tá? Que ela pode, sim, ter aí um relacionamento com uma mulher, o próximo relacionamento dela, que seja com uma mulher. Vocês podem ver que ela tá aí, já tem um tempinho aí preparando o terreno, já assumiu que é bissexual, tá bom? E ela está nessa fase de mudança, foi o que eu falei pra vocês, está muito forte nela essa coisa. Esse período de mudança, sabe? De como as pessoas enxergam ela, não só de aparência, mas tentando mudar mesmo toda a visão que as pessoas têm dela. E isso pode estar, sim, incluído
nessa questão, né? É o que eu falei pra vocês, ela só tá em busca da felicidade dela, sabe? Tipo, não importa se com um homem ou com uma mulher. A questão é as pessoas acharem que ela tem chance aí de reatar com o Whindersson ou com o Vitão. Eu acredito que tem mais chance com o Vitão por questão de sentimento, mas eu não vejo ela trazendo isso a público de novo, ou que eles decidam reatar e, sabe, assumam isso. Eu acredito que eles devem ter aí um remember, mas não que traga isso a público mesmo. E que se ela tiver que assumir algum relacionamento, o próximo, que seja com uma mulher. Eu acredito que a gente ainda vai saber de alguma coisinha aí com relação a isso, tá bom? Ela tá nessa fase de mudança, correndo atrás da felicidade dela, se renovando, se descobrindo, se entendendo, tá bom? Se aceitando aí, se descobrindo como uma nova pessoa, porque foi o que eu falei pra vocês, isso mudou muito ela. Então, eu acredito assim, principalmente as pessoas próximas devem ter visto assim, caraca, ela mudou da água pro vinho. E achando que de repente tem a ver com uma estratégia de trabalho dela, mas não tem, é pessoal, é algo dela com ela mesma, sabe? Então, eu falei aqui, ó, tipo, não tem nada a ver com isso, essa mudança dela não tem nada a ver com o trabalho, com o financeiro, tá bom? E pode ser sim que um próximo relacionamento dela seja com uma mulher e não com quem vocês acham, né? Que muita gente acha que ainda tem chance dela reatar com o Whindersson. Eu não vejo, tá bom? Acredito que sim, a gente vai ficar sabendo de alguma coisa, ou ela assumindo um relacionamento com uma moça, né? Ou algo surgindo aí, aquelas fofoquinhas que sempre descobrem, né, sobre as pessoas, e aí a gente vai ficar sabendo de algo com relação a isso. Mas que ela seja feliz, não importa, tá? O importante é que ela consiga, de fato, alcançar o objetivo dela de viver, curtir a vida, sem se importar o que os outros pensam. E só ser feliz, né? Que é o principal objetivo dela. Agora vamos ver com relação à carreira, tá bom? Vamos ver a projeção de futuro para a carreira de Luísa Sonza. Vamos ver carreira. Olha, ela vai... Não vai ser nada fácil na vida dessa moça, tá? Nada. Eu acredito só que ela não consiga o objetivo dela, de repente, com relação a expandir a carreira internacional, tá bom? Difícil, difícil. Eu não sei se completamente impossível, tá? Como eu sempre falo pra vocês, o baralho ele dá uma certeza de previsão no máximo de uns 6 meses, mas eu acredito que mais com relação a esse ano, tá? Eu não vejo. Por mais que ela queira muito, eu acredito que esse ano ela vai se esforçar para uma carreira internacional, ampliar território, buscar de repente parcerias internacionais, alguma coisa com a intenção de uma carreira mesmo, né, consolidada internacional. Talvez ela consiga dar os passos, talvez ela consiga alguma coisa, não sei se ela vai fazer aí alguma turnê, mas me fala disso, que ela tem intenção disso, tá? De sim, não ficar só aqui no Brasil, até porque, né, não valorizam o trabalho dela. Então, tá mais que certo de, sabe, se fosse ela, já tinha sumido daqui há algum tempo. Mas assim, muito bom. Eu vejo a carreira dela assim, sabe, dando muito, muito, muito certo mesmo. Dela conseguindo conquistar as coisas dela aí, aos trancos e barrancos, mesmo com toda a dificuldade. Ela vai sofrer muito ainda, tá? Infelizmente. Com relação a julgamentos, pitacos, não só com relação à vida pessoal dela, quanto, sabe, ela mesmo como pessoa.
criticando a aparência dela, criticando o que ela faz, o que ela deixa de fazer, se ela mostra a raba demais aí em rede social, em show, enfim, tudo isso que as pessoas gostam de dar pitaco. Principalmente, se vier a acontecer a questão que eu falei pra vocês dela assumir um relacionamento com uma moça, o que tá muito positivo que isso aconteça, né? Eu espero mesmo que ela não tenha medo de trazer isso a público, que ela realmente viva sem se preocupar com o que os outros estão pensando, mas, de fato, ela vai sofrer hate por conta disso também, tá? Nossa, o povo vai cair matando se descobrir quando eu descobrir isso. Por isso eu tô falando pra vocês, ela já vem um tempo aí já preparando um terreno, tá? Dando selinho aí em mulheres e tudo mais, já pra não ser uma coisa assim, nossa, a Luísa assumiu um relacionamento com uma mulher. Então eu vejo que ela vem, sabe, tipo, aos pouquinhos ali, passinho de formiga, já preparando o terreno para isso, que é uma coisa que provavelmente ela deve querer, né? Mas com relação à carreira internacional, engatei aqui numa coisa e não terminei. Eu vejo sim que ela tem vontade, que ela quer, eu vejo ela fazendo alguma coisa, ou turnê, ou, sabe, alguma parceria internacional, correndo atrás da carreira dela internacional. Mas pelo menos esse ano, é o que eu falei, né? A gente consegue ter uma visão aí de uns 6 meses, mas eu não vejo, pelo menos esse ano, ela conseguindo aí, sabe, grandes coisas com relação à internacional. Não pelo menos da forma que ela quer, tá bom? Da forma que ela almeja, da forma que ela acha que vai ser. Não vejo ela conseguindo, assim, muita coisa com relação à carreira internacional dela, mas aqui eu vejo sendo muito positivo, tá? Talvez ela consiga, assim, consolidar aí a carreira dela internacional mais pra frente, mas, assim, pelo menos esse ano eu não vejo, tá bom? Vejo ela tentando, sim, se frustrando, tá? Porque ela vai tentar ir além, né, do que ela alcança. E aqui só me confirmando, né, com relação a isso, tá bom? Mas, no geral, mesmo muito positivo. Deixa eu ver só mais uma coisinha aqui, com relação ao relacionamento dela com eles. Tá? Deixa eu só ver aqui a respeito. Senão a gente continua com questões, né? Vamos ver aqui. Se for algo que eu vejo assim que, tipo, vai prejudicar quem vai aí a privacidade dela, eu corto, não falo, tá? Vamos ver. Olha, as pessoas elas são cruéis quando querem ser, né? Eu não acredito que o relacionamento dela e do Whindersson tenha terminado por conta de fidelidade, tá bom? Isso veio muito da visão do público. O que o público achou que aconteceu, porque todo mundo gosta de dar pitaco na vida dos outros sem saber de nada. Enfim. O relacionamento já vinha passando por dificuldades por problema deles, tá? Relacionamento nenhum é perfeito, é bom 100%, às vezes por problema de convivência não dá certo, enfim, tá bom? Vejo isso aqui, tá? Eles já vinham tendo atrito por coisas dele, por problemas deles, tá bom? Ela estava querendo se dedicar à carreira dela, estava querendo evoluir ali como pessoa, trabalhar, ser independente, conquistar as coisas dela. Ela estava focada nisso, estava focada no sucesso dela, na fama dela, sim, mas não vejo ela usando ele para isso, tá bom? A principal questão, eu vejo mais
conflitos de interesse. Porque ela estava focada nisso, na carreira dela, no desenvolvimento dela. E ele, bem ou mal, já estava feito, gente. Tipo, ela estava querendo iniciar, ela estava querendo começar a conquistar as coisas dela. E ele, tipo, bom, carreira eu já tenho, trabalho eu já tenho, tudo esquematizado, agora eu quero uma família. E ela ainda não tinha chegado nessa fase, nessa parte. Entende? Ele queria, sim, uma família, tá bom? Coisa que foi uma dificuldade para ela, porque ela estava focada na carreira dela e está certíssima. Não tá errada, tá? Deixa eu trazer isso pra cá. Ninguém deve largar de si próprio, sabe, tipo, como que fala? Abdicar de si mesmo, das coisas que quer pra você, do seu desenvolvimento pessoal, por causa da outra pessoa que tá com você, realizar o sonho do outro e não o seu. Gente, o que eu atendo de mulheres frustradas porque deixaram os seus sonhos, abdicaram dos seus sonhos por conta do seu marido e hoje levam o pé na bunda. Depois que o marido encontra ali uma novinha, depois de anos, tá? De relacionamento. Abdicou da vida, do trabalho, dos estudos, viveu uma vida inteira ao lado de uma pessoa, vivendo para a pessoa, vivendo para a família. Abdicou de si mesma para chegar lá depois de anos de dedicação. O marido vai lá, larga a mulher por uma novinha. Gente, isso é real. E o que eu sempre falo é nunca, jamais, em hipótese alguma, deixem de realizar o sonho de vocês, de correr atrás do profissional, do objetivo de vocês por homem algum, a não ser que seja em comum acordo. Não, meu sonho é viver para a família, ter meus filhos, viver para os meus filhos e para o meu marido. E do meu marido também. Beleza, ótimo, ó. Maravilha. É perfeito quando o casal tem objetivos em comum. Agora, nesse caso, não. Ela queria uma coisa, ela queria seu desenvolvimento pessoal e ele queria uma família. Por quê? Porque o desenvolvimento pessoal dele ele já teve. Ele já tinha realizado os sonhos dele. Vocês conseguem entender? Então, ele também não está errado. E aí, Jéssica, eles terminaram por isso? Porque ele queria um filho? Porque ele queria uma família e ela não queria? Também. Mas não só. Conflitos de interesses causam conflitos no relacionamento, desentendimentos. Não está na mesma vibração, entende? Acredito sim que tenha sido ele que terminou. Porque ele, eu não sei, eu vou tirar cartas apenas para ele, mas o que eu sinto, o que eu vejo, é que ele tem um buraco muito grande dentro dele, aí eu não sei porquê, se é algum trauma de infância, alguma coisa que ele passou, se é espiritual ou psicológico, tá? Algum buraco dele que ele tem que preencher, de alguma forma. E aí sim, ele queria uma família, ele queria um filho, e infelizmente acabou acontecendo o que aconteceu, né? Quando ele estava ali com outra pessoa que ia ter um filho, enfim, a criança não resistiu. E aí, acredito que deve ter piorado tudo, mas ele tinha esse buraco dentro dele que ele precisava preencher. E pra ele, assim, aquilo era mais importante que o relacionamento dele com ela, que o amor, de repente. Não que ele tivesse consciência disso, vocês entendem? Acredito que seja mais uma coisa inconsciente. É uma coisa que ele não sabe de onde vem, que acaba enfiando ele ainda mais ali naquele buraco psicológico e emocional, que ele acaba, infelizmente, afetando outras pessoas, que no caso foi a Luísa, que, né, eles acabaram aí se separando por conta disso. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que eu acho que a insatisfação vinha dele, sabe? Eu acredito que ela estava de boa com o relacionamento, que ela gostava, que ela amava, né, que ela queria viver ao lado dele, queria conquistar as coisas com ele, mas ele não queria só o que ela queria, né? Enfim, pelo menos não no tempo dela.
Queria no tempo dele. E aí, né, com essa separação por conta do conflito de interesse aí, de brigas, não digo nem de brigas, sabe, mas de desentendimentos, de falta de conexão, de repente, de entendimento, ele com a cabeça dele confusa, tumultuada, acabou criando essa questão da traição, porque ele simplesmente não queria falar, não queria, eu acho que ele nem entendia o que estava acontecendo com ele, de uma certa forma também não queria prejudicá-la, deixou por isso mesmo, colocaram panos quentes ali, e o público, aí eu vou tirar daqui pra cá pra vocês verem, o público acreditou, desconfiou com relação a isso, tá? Do término da relação por conta de fidelidade, tá bom? Isso tá claro aqui. E aí criando toda essa confusão que tiraram como verdade, tá bom? Que acabaram colocando ali como se tivesse assim, tipo, fosse uma verdade absoluta e tivesse certeza absoluta de que foi aquilo mesmo que aconteceu, tá? O que eu vejo aqui é o que eu falei pra vocês, eu não vejo mesmo traição, tá bom? Pode ter desconfiado, de repente, pode ter acontecido alguma coisa ali entre eles, pode, mas que tenha rolado, realmente eu não vejo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais aí sobre a Luísa. Vocês que são fãs aí, admiram o trabalho dela. Me diz aí se vocês acompanham ela, o que vocês acham, o que vocês acharam, né? De tudo isso que aconteceu com ela, dessa história toda. Não se esqueça de deixar o seu like e a sua sugestão aqui embaixo nos comentários, tá bom? Até a próxima!